Olá, meu nome é Julie Steffen, eu sou artista visual, produtora cultural e mestre em design. E hoje, sou proponente do projeto Filhos da Violência, que foi contemplado pelo Circuito Catarinense de Cultura. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais do processo de como foi, de como surgiu essa ideia do livro e de como foi desenvolver ele por meio da contemplação do edital. O projeto, a ideia de construir esse projeto, escrever ele e submeter o edital, vem por causa do meu trabalho mesmo artístico, que eu desenvolvo há algum tempo, que é sempre focado na questão da violência de gênero, principalmente na questão da violência contra a mulher. Independente do trabalho que eu realize durante esses anos, que eu venho fazendo desde 2018 com essa temática, eu sempre busco ouvir muitas mulheres, ouvir as histórias, coletando essas histórias e uso com a participação delas para fazer meus trabalhos também. Então, nesse tempo, ao decorrer desses 8 anos, né, eu fui coletando, essas histórias e ouvindo esses relatos. E com isso, algo que eu nunca tinha trabalhado, mas que eu percebi assim como algo que eu gostaria de desenvolver no meu trabalho artístico, foi justamente a questão de que a violência, ela não atinge só a mulher, nesse caso, ela atinge todo um círculo, um circuito assim em volta da mulher. Então, por isso a ideia de começar a trabalhar com a ideia dos filhos da violência, que é a questão dos filhos, Como essa violência contra a mulher afeta diretamente os filhos, apesar de muitas vezes a violência não ser cometida literalmente sobre eles, Então, vendo esse percurso dos trabalhos que eu fiz e que eu nunca tinha explorado essa temática, surgiu, tinha a ideia de em algum momento trabalhar como afetam os filhos, tanto crianças quanto já adolescentes ou até adultos, mas como essa violência perpassa por vários lugares, não atinge só a mulher. Então, a partir disso surgiu a ideia de escrever um livro que seria de contos, Essa foi a ideia inicial, que prosseguiu depois, mas essa seria a ideia inicial de trabalhar com contos que contassem histórias reais, verdadeiras, com o mínimo de ficção possível, apenas para juntar ali, interligar os fatos, Mas que contasse a história dessas 9 mulheres e um homem, que participaram do livro. Então, essa foi a ideia básica, que começou e fez com que eu escrevesse esse projeto para o edital Circuito Catarinense de Cultura. Então, como eu comentei, esse projeto foi feito a partir de 10, histórias, são 10 contos ao decorrer do livro, e o processo de escrever essas histórias foi iniciado com essa entrevista. Eu fiz entrevista com essas 10 pessoas que muito honradamente, sim, escolheram se abrir e contar essas histórias que são tão difíceis, tão pessoais também, lembrando que busquei, o anonimato dessas pessoas, então os nomes estão trocados, nomes de cidades, porque o objetivo em si não era identificar alguém, identificar a sua história de um primeiro momento, mas sim ver como essas histórias, não importa o nome, não importa a cidade, são histórias que se repetem. As histórias da violência, se repetem muito na mesma história. Então, essa foi a ideia inicial. Com exceção de uma única história, que sim, é o nome verdadeiro, sim, é realmente a história dessa forma, que foi a quarta história, que é da Alessandra Abdala, da sua filha Maria, que conta a história de como a mãe sofreu feminicídio numa escola, na frente de uma escola onde ela trabalhava, aqui na Tapera, bem próximo da minha casa, uma história que me tocou muito, e também por isso a vontade de entrevistar a Maria e fazer parte desse projeto. Então, que já foi condenado, o assassino. É, então, essa foi a ideia de trazer essa história dessa forma, como forma de lembrança mesmo da atuação da Alessandra, Não só como vítima, mas como uma mulher que merece ter a vida relembrada, Pela sua família, pela sua filha, nesse caso. E, bom, as outras 9 histórias são anônimas, sem identificação. Foi feita uma entrevista, algumas pessoais, algumas pela internet, de pessoas que são residentes aqui de Florianópolis, do estado ou fora dele, mas se quiseram contar as histórias, então fiz entrevista,
e depois fiz o processo de transformar essas horas de entrevista em escrita, né? Então, esse processo de trabalhar com história, de coletar essas histórias, eu considero mais como um processo que já vem do meu trabalho artístico, não necessariamente como um trabalho de escrita somente, mas também um trabalho de uma artista que coleta essas histórias, né? Ele não foi o primeiro livro que eu fiz nesse sentido. Em 2021 eu fui contemplada com o edital Aldir Blanc também, com execução em 2022, que eu fiz a organização de outro livro. No caso não foi como autora, mas como organizadora, onde eu fiz 5 perguntas para 100 mulheres diferentes sobre diversos temas, buscando mostrar assim como somos mulheres diversas e ainda assim somos mulheres, né, que têm experiências muito parecidas em geral. Então essa seria a segunda publicação, só que dessa vez não como organizadora, e sim como autora. Eu consigo desenvolver também por causa dos projetos culturais contemplados. As histórias em si, eu acredito que são histórias muito fortes. São histórias muito fortes no sentido de muito densas, muito complexas em si. Acredito que é difícil ler o livro todo de uma vez só, apesar que os contos são pequenos, né? O livro é um pouquinho maior porque ele é em formato bolso, mas são histórias curtas que devem ter em torno de 4 páginas, assim, tamanho A4, se fosse nesse formato, mas que são histórias densas, né? Eu acho que é difícil ler o livro todo de uma vez. Eu acho que são histórias que nos trazem muitas reflexões, não só sobre essa violência pura que tem em muitas histórias, né? Tem muito forte algumas histórias, a violência é muito grande, né? Também culminando em feminicídio, uma delas como eu citei, mas acho que também são histórias para refletir como sociedade, como um todo, né? De como esse ciclo da violência se repete, de como milhões de mulheres e seus filhos e seu entorno são afetados, né? E como essa masculinidade faz muito mal para toda a sociedade, né? Inclusive para os próprios homens também, porque isso também acaba com a vida deles, né? Então, eu acho que são coisas bem fortes, assim. Não vou me prender em alguma história especificamente, né? Aqui no final do vídeo eu também vou colocar o livro sendo passado para apreciação, né? Do material digital, do e-book, mas acredito que são histórias que realmente têm um caráter reflexivo e também de conhecer que essas histórias existem, que as dores das mulheres não são fraquezas, não são, nos termos mais modernos, mimimi, que isso não é um drama, né, em outras palavras, mas que são histórias que realmente afetam a vida de uma mulher, afetam a vida de todo o entorno dela, da sua família, dos seus filhos, e que a importância de que essas histórias não fiquem mais guardadas, independente se a gente identifica o nome das pessoas que participaram ou não, isso não é o importante, se a pessoa não quiser, mas sim contar que elas existem, é uma situação que existe e por existir, que elas precisam, né, ser tratadas como crimes, como casos que merecem atenção, uma sociedade, um Estado que precisa trabalhar mais para garantir a vida dessas mulheres, porque se as histórias não são contadas, é, são estimativas que não existem, são porcentagens que não existem, são problemas que não existem, quando na verdade muito existem na nossa sociedade, tanto brasileira como mundial. Então, por isso a importância de contar, que essas histórias sejam faladas, mesmo que não tenha essa identificação de quem é. As ilustrações que estão no livro também foram decorrência dessa pesquisa, né? Cada abertura de capítulo apresenta uma ilustração. Então, elas foram feitas na partir da pesquisa. Eu trabalho muito no meu trabalho artístico também, né? Com as palavras. Então, nesse momento, eu decidi fazer as ilustrações baseadas, né, na própria história, né? Quando for lerem, conseguem perceber que essa abertura, essa ilustração, é uma frase ou uma palavra retirada do próprio conto, assim, né? Normalmente é algo que eu acreditei ter um impacto maior ou uma representatividade maior naquela história. Então elas foram desenvolvidas a partir disso, né? Foram ilustrações digitais, né? Conforme o projeto. E cada, cada capítulo apresentou a sua. E eu pude também fazer com valor, né? Alguns adesivos, né? Que também foram distribuídos no lançamento,
gratuitamente também, junto com os livros, dessas ilustrações, como tem nas fotos do lançamento, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, acho que foi muito benéfico, assim, acho que ficou um trabalho muito completo, meu como artista, de poder mostrar as ilustrações e também essa parte da escrita do meu trabalho artístico também. Para o desenvolvimento do livro, então, né, eu falei um pouco da parte que eu desenvolvi, mas também atuaram mais 3 mulheres, acho que é muito importante falar nesse projeto, essa equipe formada por mulheres, que foi um primeiro momento depois da escrita na revisão, que é da Sabrina Zanon, ela é mestranda em literatura pela UFSC. Acredito que foi um trabalho muito bem feito, muito importante também para manter a estética do livro. Eu não quis escrever necessariamente na escrita formal, mas para isso também precisa de uma revisão e adequação de estilo, então foi muito importante. Também com a designer Maria Luísa Amorim, que fez a diagramação do livro e junto comigo fez a capa também. Acredito que foi um trabalho muito bonito, muito delicado também com a estética do livro. Vou até mostrar um pouquinho aqui. Eu acredito que ficou um trabalho muito, muito bom nesse tamanho bolso, né? E acho de ter a importância do trabalho dela. E além do trabalho, também teve a fotógrafa, né, do lançamento, Ana Paula. Acho que são registros muito, muito, muito bons e servem também como registro aqui para o projeto de que ele aconteceu e fica como demonstração assim do trabalho dessa equipe que pôde desenvolver o livro. A impressão, né, desse livro também foi feita na Gráfica Rocha, que é uma gráfica aqui da Palhoça, né, e tem alguns detalhes que eu acho muito interessantes, que são principalmente a pintura lateral do livro, ela é feita à mão, então acho que é um detalhe muito especial, né, também aqui na parte de trás apresenta as logomarcas do projeto cultural, o cadastro aqui, né, do código de barra para poder ser cadastrado também em biblioteca, né, e aqui dentro, nesse caso, um adesivo também, desses que eu citei. E também tem, logo depois dos contos, todas as informações. E aqui no final também foi carimbado à mão cada exemplar. Então, cada exemplar vai ter o seu carimbo de numeração. Acho que isso é bem especial e também foi feito à mão. Acho que foi um trabalho bem lindo. Também nos links ali da divulgação do material consta um vídeo feito pela gráfica, que está passando aqui também, falando um pouco desse processo, né, mostrando com os vídeos como foi feito o processo de impressão do livro lá na Gráfica Rocha. Depois de todo esse processo que eu comentei, de todas as pessoas que participaram, o lançamento foi feito na Fundação Cultural Badesc, no centro de Florianópolis, e acho que foi um momento muito incrível, uma grande distribuição dos livros, acho que isso é bem importante, que também veio culminar depois numa grande distribuição online, o livro está disponível no meu site, gratuitamente para download também, então acho que foi um dia que foi muito importante, né? Teve uma fala também da Maria Abdala, que participou no quarto conto, né? Então acho que foi muito importante esse momento. E também para finalizar, assim, vamos dizer, as atividades públicas, né? Com participação de pessoas do projeto, porque acho muito importante esse momento de devolver, né? Então, esse momento de ter o resultado, de que as pessoas estiveram lá e estiveram, né, perguntando, a gente pôde conversar um pouco mais sobre o projeto. E acho que foi de extrema importância todo esse evento, né, para finalizar o projeto como deveria ser.
E depois do lançamento do livro foi feita a distribuição, né, continuada essa distribuição do livro. Então, além das obrigações do edital, né, do envio do depósito legal para a Biblioteca Nacional, para a Biblioteca Estadual aqui de Santa Catarina, em Florianópolis, também foram distribuídos para outras instituições, né, tanto artísticas, que é possível ver no material de distribuição do livro, das assinaturas, mas também instituições que fazem essa distribuição, que trabalham com a temática da violência contra a mulher, como é o caso do CEVID, no Tribunal de Justiça, foram distribuídos 20 livros para lá, para eles fazerem a distribuição para pessoas que se interessam, pessoas que precisam ler sobre o tema. Também no Observatório da Mulher, que faz parte ali da LESC, então foram doados livros físicos, também foi cedido a divulgação do livro virtual, então também consta no site dele, assim como outras bibliotecas, né, EJA, escolas públicas. Então, acho que foi um processo que começou, que está bem avançado, mas que ainda continua dessa distribuição para instituições e também para pessoas em geral que, né, se interessam pela temática. E é um processo que irá continuar também nos próximos meses. Por último, eu gostaria de agradecer a todo mundo que de alguma forma fez parte desse projeto, que ou não fez parte, mas apoiou, né, ou presenciou, ou retirou seu livro. Eu acho que todo mundo que chegou perto desse projeto foi muito importante para que ele acontecesse, né? E também agradecer à Fundação Catarinense de Cultura, ao Governo Federal pelo recurso. Acho que é de suma importância que esses projetos culturais aconteçam e dê oportunidade dos artistas, né, trabalharem, não só os artistas, como toda a cadeia, né, que envolve um projeto cultural. Então, acho de suma importância. Gostaria de agradecer também à Fundação Cultural Badesk pela possibilidade do lançamento no espaço e agora deixar, né, um pouco do livro aqui, do e-book virtual, para que possa ser, né, visualizado e entendido o material como completo.